Fala galera, beleza? Vamos a mais um Giro Alternativo. Na semana passada falamos sobre a fase preliminar da UEFA Champions League, depois as fases qualificatórias também. Nesta semana começa a Europa League 2020-21 com a sua fase preliminar também, ainda mais alternativa do que a Champions. Mas antes de entrarmos efetivamente na Liga Europa, vamos só atualizar o que aconteceu na Liga dos Campeões, temporada 2020-21. A temporada 19-20 ainda não acabou, mas a 20-21 já começou com as suas fases iniciais. Por quê? Tivemos a fase preliminar da Champions League com as duas partidas iniciais. Falamos sobre isso no vídeo passado. A vitória do Linfield sobre o Trefiori por 2-0 e do Drita sobre o Interclube de Scouts por 2-1. E aí essas duas equipes vencedoras teriam que se enfrentar para definir quem passaria da fase preliminar para enfrentar o Legia Varsóvia na primeira fase qualificatória. O que aconteceu? O Drita teve, infelizmente, muitos problemas com coronavírus, diversas pessoas contaminadas com Covid-19. Por isso, o time não pôde entrar em campo no dia 11 de agosto, não haveria data suficiente para realizar a partida e a UEFA optou por classificar o Linfield para a próxima fase. Efetivamente, na súmula, um WO. O Linfield avançou com 3-0 por conta da impossibilidade do Drita, representante do Kosovo, jogar. Assim, o Linfield, campeão da Irlanda do Norte, avançou para a primeira fase qualificatória da Champions League, vai jogar contra o Legia Varsóvia, que é o grande favorito. Primeira fase qualificatória da Champions, que também começa nesta terça-feira. Então será uma terça-feira agitada no mundo alternativo do futebol. Sobre esses jogos, falei no vídeo da semana passada, é só acessar aqui a playlist de futebol alternativo, que aí vocês podem ver essa análise sobre os times que vão jogar a primeira fase qualificatória, alguns confrontos dessa primeira fase qualificatória da UEFA Champions League. UEFA Europa League agora em pauta. Vamos lá, por quê? Diferentemente da Champions, a fase qualificatória da Liga Europa ela está mais simples. A primeira fase preliminar não tem esses confrontos prévios, então tem uma lista de jogos, quem vencer avança. Da fase preliminar vai para a primeira fase qualificatória, depois segunda fase qualificatória, terceira fase qualificatória e playoffs. Todas essas fases em eliminatórias simples, sem qualquer complicação. Na Champions, por exemplo, os playoffs serão disputados em ida e volta. Liga Europa não. Da fase preliminar até os playoffs, todas antes da fase de grupos, eliminatórias simples, mando de campo definido por sorteio. Vamos então à fase preliminar da Liga Europa, que terá o Barrytown United, que foi o quarto colocado no Campeonato de País de Gales, o Iskra Danilovgrad, que foi o terceiro de Montenegro, e o Zeta, que foi o quarto também de Montenegro. O HB Tórshavn, que o HB na verdade significa Havnar Boldflag. Falei certo? Falei certinho, acho, né? Havnar Boldflag, que foi o campeão da Copa das Ilhas Faroe, vai também para a fase preliminar, junto com o B36 Tórshavn, vice-campeão feroês, e o NSI Runavik, que foi o terceiro colocado do Campeonato das Ilhas Faroe. Ainda, St. Joseph's e Lincoln Red Imps, segundo e terceiro colocados do Campeonato de Gibraltar. Glentoran, que foi o campeão da Copa da Irlanda do Norte, com o Coleraine, que foi o vice-campeão da Irlanda do Norte. Falei agora há pouco sobre o Linfield, campeão da Irlanda do Norte, entrou na fase preliminar da UEFA Champions League, vai jogar agora contra o Legia Varsóvia. Seguindo aqui, o Pristina, campeão da Copa do Kosovo, também entra nessa fase preliminar, junto com o Gilani, que foi o vice-campeão kosovar. De Andorra, os representantes, segundo e terceiro colocados, são o Santa Coloma e o Engordani, e de San Marino, os representantes, terceiro e quarto colocados, são o Trepene e o La Fiorita. Jogos então a partir desta terça-feira. Vamos aos confrontos da fase preliminar agora. O Trepene joga contra o Gilani, essa partida. Os jogos serão na terça, dia 18 de agosto, e quinta, 20 de agosto, tá? Só para contextualizar para todo mundo, eventualmente alguém está assistindo esse vídeo depois. Então, jogos nos dias 18 e 20 de agosto, depois vocês podem até colocar aqui os resultados nos comentários. Trepene e Gilani no dia 20, Lincoln Red Imps e Pristina
no dia 18, Santa Coloma e o Iskra no dia 20, Engordany e Zeta no dia 18, Glentoran e o HB no dia 20, St. Joseph's e o B36 Tórshavn, Coleraine e o La Fiorita e o NSI Runavík contra o Barrytown United, todas essas últimas partidas que eu citei também no dia 20. O mando de campo do primeiro time que eu citei de cada confronto. Aqui a gente está falando de futebol muitas vezes semi-profissional, né? Nem todos esses times aqui têm uma estrutura profissional, então é realmente um mundo totalmente alternativo que nós gostamos bastante. Depois vem a primeira fase qualificatória, com todos os confrontos definidos já. São muitas partidas, são muitos times. Eu vou passar aqui em alguns dos principais para vocês terem noção de como a gente consegue passear pela Europa e ainda mergulhar um pouquinho também na questão geopolítica, por exemplo, do continente. Então vamos lá. Primeira fase qualificatória, jogos nos dias 25, um jogo só no dia 25, Riteriai da Lituânia contra o Derry City da Irlanda, todos os outros marcados para o dia 27 de agosto. Então a gente tem aqui já um Olympia Ljubljana contra o Víkingur Reykjavik, jogo de um time da Eslovênia contra um time da Islândia. Riteriai e o Derry City eu já citei, é o único jogo do dia 25. Seguindo, confronto báltico, Žalgiris contra o Paide Linemysokon, que é um representante da Estônia contra Lituânia contra a Estônia. Estamos falando dos países bálticos. Zrinjski Mostar contra o Differdange. Esse jogo é bem legal, porque o Zrinjski Mostar é um time bastante tradicional da Bósnia, vai jogar contra o representante de Luxemburgo, o Differdange. Mostar é uma cidade linda, espetacular da Bósnia, que foi muito destruída durante a Guerra dos Balcãs no início da década de 1990. O Valletta, representante de Malta, joga contra o Bala do país de Gales. Seguindo, confronto nórdico agora, o Rosenborg, um dos times mais tradicionais dos países nórdicos, representante da Noruega, vai jogar contra o Breiðablik, que vem da Islândia. Aberdeen e Motherwell, representantes da Escócia, vão jogar contra times que passarão dessa fase preliminar que eu citei. O Motherwell contra, deixa eu pegar aqui, o jogo 5, que é o Glentoran e o HB, e o Aberdeen vai jogar contra quem passar o jogo 8, que será, cadê? 1, 2, 3, 4, aqui o último, NSI e o Barrytown. Tá, dois times escoceses, dois times mais fortes nesse nível de futebol. Seguindo, o Hammarby vai jogar contra o Puskás, time da Suécia, contra um time da Hungria. O Hammarby é um time bastante tradicional, assim como o Malmö, que vai jogar contra o Cracóvia. Aqui já é um jogo mais pesado no nosso mundo alternativo. Suécia contra a Polônia. No final das contas, eu vou acabar citando todos os jogos, tá? Quase todos, a não ser esses que não estejam necessariamente definidos ainda. O Kukesi da Albânia joga contra o Slavia Sofia, o Ventspils da Letônia contra o Dinamo Alto da Moldávia, o Shakhtar Soligorsk que joga contra o Isfantul Gheorghe, também da Moldávia, o AGF da Dinamarca joga contra o Honka da Finlândia, outro confronto nórdico, o Shamrock Rovers joga contra o Ilves da Finlândia, o FH da Islândia joga contra o DAC Dunajska Streda da Eslováquia. O The New Saints de País de Gales joga contra o Žilina da Eslováquia também. Seguindo, o Vaduz de Liechtenstein. Os times de Liechtenstein é o único país membro da UEFA que não tem um campeonato nacional. Os clubes de Liechtenstein, você tem a Copa de Liechtenstein só que campeonato nacional eles estão dentro da estrutura de futebol da Suíça. Tá? O Vaduz está na segunda divisão, se minha memória não estiver errado, vou até checar aqui direitinho, mas a última vez que eu tinha visto sobre o Vaduz, estava na segunda divisão. O Vaduz vai jogar contra o Hibernians, que não é o da Escócia, e sim o de Malta. O Vaduz, só checando para vocês, está realmente na segunda, subiu agora, né? Subiu para a primeira divisão agora da Suíça. Deixa eu até pegar a colocação deles no último campeonato da segunda divisão, foram vice-campeões, subiram, então o Vaduz está de volta à primeira divisão suíça, vai jogar a primeira divisão novamente o Vaduz, que é o time mais forte de Liechtenstein. Eu já estive lá fazendo matéria pela ESPN, inclusive. Então o Vaduz de volta à primeira divisão da Suíça. Vai jogar então contra
o Hibernians de Malta. Vamos lá, Servette da Suíça contra o Ružomberok da Eslovênia, da Eslováquia, perdão. Só para fechar o Vaduz está aqui pela Copa de Liechtenstein. Tá? Esse que é o detalhe da classificação do Vaduz. O Neftic vai jogar contra o Shikup da Macedônia, o Neftic do Azerbaijão, o Keshla também do Azerbaijão contra o Lat da Albânia. O que mais? Hapoel Beersheva de Israel contra o Dinamo Batumi da Geórgia, o Nome Kalju da Estônia contra o Mura da Eslovênia, o Bodo Glimt da Noruega, que faz o campeonato norueguês 2020, né? Já falei bastante sobre isso aqui nos vídeos também. Entre os países nórdicos, só a Dinamarca, que tem a temporada seguindo o modelo europeu, né? 19, 20, 20, 21. Todos os outros têm campeonato começando e terminando no mesmo ano. O Bodo Glimt vem com um ótimo início de campeonato norueguês. Vai jogar contra o Kaunas Žalgiris da Lituânia. O Fehervar da Hungria joga contra o Bohemians da Irlanda. Vocês também jogavam Football Manager? Eu gostava de criar aqueles torneios de pré-temporada, né? Eu sempre tentava criar de vez em quando o torneio cervejeiro, né? Eu juntava os Bohemians, o Vitória Pilsen, o Quilmes da Argentina para formar a Copa Cervejeira. Enfim, detalhe. Vamos lá. O Apollon Limassol do Chipre joga contra o Sabur Tbilisi da Geórgia. Jogo mais pesado aqui pelo nível de novo do futebol, dois times tradicionais. O Maccabi Haifa de Israel joga contra o Jeleničar da Bósnia. Jeleničar e o Sarajevo são os dois times mais fortes, mais poderosos do futebol bósnio. O Alas Kert do Brian, lateral esquerdo, eu fiz uma entrevista com ele. Procurem aqui na playlist de entrevistas, muito legal a entrevista do Brian, porque ele foi aquela entrevista sincerona, né? Ele falou a verdade sobre o futebol da Armênia, a estrutura por lá, contou boas histórias. Acessem aqui a playlist de entrevistas. O Alas Kert vai jogar contra o Renova da Macedônia. O Partizan Belgrado da Sérvia joga contra o RFS da Letônia. O Lech Poznan da Polônia joga contra o Valmiera da Letônia também. O Ordabasy vai jogar contra o Botoshani. O Ordabasy do Cazaquistão vai jogar contra o Botoshani, que é da Romênia. O Steaua Bucareste, sobre o Steaua, gravamos um vídeo, o Corujão, na semana passada, contando toda a história do Steaua Bucareste, a briga pelo nome que existe por lá. O FCSB, que é o clube do presidente Gigi Becali, uma figura nefasta do futebol, vai jogar contra o Shirak da Armênia. CSKA Sofia e Sirens, CSKA Sofia da Bulgária e o Sirens de Malta. Petroklub Hrinchest da Moldávia joga contra o Bačka Topola da Sérvia. O Sumgait vai jogar contra o Shikendia, jogo entre times do Azerbaijão e da Macedônia. O Kairat do Cazaquistão, desculpa, o Kairat é do Cazaquistão, vai jogar contra o Noa da Armênia. O Kairat que é o time do Wagner Love que foi pro Kairat, vai jogar no Cazaquistão, o ex-atacante do Corinthians. Noa, representante da Armênia. É um time para quem gosta de Dark também, né? Entendedores entenderão. Lokomotiv Tbilisi da Geórgia contra a Universitatea Craiova, Geórgia contra a Romênia. Teuta da Albânia contra o Beitar Jerusalém. E o Borat Banja Luka, eu gosto desse nome, da Bósnia contra o Sutjeska Nikšić da Macedônia. E aí outros confrontos ainda que não estão definidos. O Lokomotiv Plovdiv aguarda quem passar o confronto 3 e o Apoel quem passar do confronto 1. Jogo 3 e 1, vamos lá, só para ficar direitinho aqui, né? O jogo 3 é o Santa Coloma e o Iskra, e o jogo 1 Trepene e o Gilani, que não são os favoritos definitivamente nessa fase. Enfim, Liga Europa então, futebol alternativo na veia, começando, Champions League já começou, tudo temporada 2020-21, fiquem ligados aí nessa semana, fiquem de olho lá no meu Twitter também, no @GustavoHoffmann, que aí nessa terça-feira eu vou escrever bastante sobre esses jogos que acontecerão à tarde. Beleza? É isso aí. Deixem sugestões, comentários, críticas, tudo aqui embaixo. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo.